Lucas capítulo 22. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Bom, talvez você pode estar se perguntando, mas naquela época não existiriam vários homens carregando este cântaro de água? Como eles saberiam que homem era para seguir? Bom, na verdade, um homem carregando um cântaro de água era algo incomum, porque esse era o serviço dado às mulheres. Então, se eles vissem um homem fazendo isso, eles saberiam identificar aonde que era para eles ir, porque era muito incomum ver um homem fazendo esse tipo de trabalho. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, achavam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Bom, que hora para terem uma contenda, não é mesmo? Eles deveriam estar preocupados com Cristo e com o seu sofrimento. Bom, ter uma contenda já era o cúmulo, mas não ter preocupação com o Mestre, né, com Jesus, e entrar em contenda para ver quem assumiria após Jesus. Olha, que coisa, né? Mas o mesmo acontece hoje em respeito a cargos nas igrejas. Nós estamos muitas vezes, né, tão preocupados com cargos e estamos despreocupados com o que pensa Jesus, com o que está acontecendo com o Mestre, o que ele quer que nós façamos, né? Realmente estamos aprendendo os ensinamentos de Jesus ou nós estamos fazendo igual os apóstolos que num momento bem indevido criaram ali uma contenda para saber quem é que assumiria o cargo, né? Às vezes nos preocupamos tanto com o cargo e não nos preocupamos em agradar ao dono do cargo, ao dono da obra, que é o próprio Deus, né? Então, fica essa reflexão para mim e para você, que nós venhamos a colocar e a pensar o que nós estamos fazendo realmente tem agradado ao Senhor, é o que o Senhor quer que eu e você façamos? Fica aí a dica e pare e pense. Às vezes não é porque você está fazendo algo para Deus, né, ou de Deus, que seja realmente para Deus. Talvez você esteja apenas fazendo algo de Deus, mas não para Deus. Então, fica essa palavra para você meditar aí no seu coração. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo.
Bom, para você anotar aí no seu caderno, cirandar como trigo, né? É o mesmo que colocar para ser pisoteado por animais e então ser lançado pelo ar para que o vento levasse para longe os grãos. Isso era cirandar como trigo, era isso que Jesus estava falando para Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo. Bom, aqui Jesus estava dizendo em sentido de se preparar, pois as coisas ficariam difíceis. Tanto é que no próximo versículo, Jesus repreende os que não entenderam a mensagem. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Bom, esse é um fato comprovado pela ciência, que sob extrema pressão mental, os poros podem dilatar-se de tal forma que o sangue pode até mesmo atravessar. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Bom, aqui agora para você anotar aí no seu caderno, 5 principais classes que prenderam Jesus. Eram os chefes das 24 casas sacerdotais. Número 2, os capitães, que eram os oficiais da guarda do templo. Número 3, anciãos, que eram os governantes da nação, ou seja, o sinédrio. E número 4, os soldados romanos. E por último, número 5, a multidão, ou seja, as pessoas comuns. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? Bom, esse era um jogo tipo cabra cega, né? E era comum alguém vendado ser ferido até que acertasse quem é que tinha ferido a pessoa que estava vendada. Isso era uma prática muito comum entre os romanos
naquela época. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: Se vou-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Bom, encerramos então mais este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua saúde, o teu ministério, em nome de Jesus. Viajar com segurança e tranquilidade é o assistente de viagem. Seguro viagem com assistência 24 horas. Não sei, né? Pode ser que vai que alguém vai viajar. A gente cobertura nunca sabe, né? opcional Covid, Numa seguro dessa, né? bagagem e muito mais. Pode ser, então vamos lá. Corta essa parte, Lana. Peraí. O que está escrito? Tá. Agora até a janela vem me perturbar aqui batendo. Ó, e a Lana lá na cozinha também fazendo. Corta essa parte, Lana. Primeira, principais dos sacerdotes, que eram os chefes das 24... Chá 24...